Conversa de corredor. E nós estamos já com uma série de episódios no ar. E esses episódios estão contando a história da própria Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, este ano com 75 anos de existência, genuinamente gaúcha. A professora Ida ainda virá aqui contar um pouco mais dessa história. Mas eu estou conversando com uma outra professora egressa da URGS e que, depois de toda a transitoriedade que ela faz pelo mundo, a professora Idiane vem e se torna docente na URGS, na Escola de Enfermagem. Hoje é a atual líder do Departamento de Assistência e Orientação Profissional, o DAOP, um dos 4 departamentos da escola. Nós já explicamos aqui para as pessoas. E a gente destina principalmente esse espaço, professora Ediane, para conversar também com aqueles alunos que estão nos primeiros semestres, que vão tomando as suas definições, escolhendo as suas áreas, enfim. E uma das coisas mais ricas, né, mais lindas, é a história de vida das pessoas. E a professora Ediana tem 25 anos de escola de enfermagem da URGS, né? Se a gente for pensar bem, é um pouquinho mais, porque tem 2 anos de substituta, depois tem todo o contexto do curso, né? E essa experiência, né, de que o curso ainda aumenta. A primeira turma do aumento do curso, né, de mais um semestre, foi a turma da professora Ediane. Este movimento nós estamos vivendo com 2 semestres agora, além do início lá atrás, né, professora? O que é ser egressa da URGS, docente da URGS e diretora do departamento exatamente aos 25 anos, né, do trabalho efetivo agora, mas 75 anos da escola? A professora ingressa exatamente no ano, né, 50, né, e agora nós estamos já andando. Passa muito ligeiro isso, não, professora Ediane? Passa muito rápido. Quando eu olho para trás, nossa, minha história na URGS começou em 95, quando eu entro para o curso de graduação. Me graduo em 99/1. E eis que vou ao mercado de trabalho, então. Começo a trabalhar em UTI, no Hospital da PUC. Faço um curso de especialização, então, em atenção domiciliar na UBRA. E lá surge a oportunidade, então, de ir para o Japão. E lá vou eu, né? Saio do trabalho, finalizo a especialização e fico por cerca de 3 anos e meio, 4 anos lá, onde eu estudo, né, no primeiro ano para fazer as provas do mestrado, faço mestrado, fico mais 2 anos. Então volto por um contato, né, em São Paulo, acabo conhecendo uma professora, então, que foi minha orientadora lá de doutorado. Paro lá, faço a seleção e faço meu doutorado, então, em ciências na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP. Nesse meio tempo, né, acabei conhecendo, né, algumas colegas atuais, né, do departamento e de disciplina, e é aberto um processo seletivo para professor substituto em 2008, né? Eu não tinha finalizado ainda o doutorado, mas fiz o processo seletivo e consegui encaixar, então, essa atividade, né, de professora substituta entre 2008 e 2010. 2009 eu encerro, então, o doutorado, mas pouco antes disso eu faço o concurso, então, para professora efetiva, né, da área de enfermagem. Na época era saúde comunitária, né, hoje saúde coletiva. E só que eu não tinha finalizado o doutorado ainda, né, eu finalizo logo em seguida, em 2009.
E como não tinha finalizado ainda o doutorado, né, tinha uma outra colega que acabou ingressando então nessa primeira vaga, e aí depois, quando finalizo o doutorado em 2009, surge uma outra vaga e eu acabo ingressando então como efetiva em 2010, né? Fico dois anos como substituta e depois ingresso então como efetiva em 2010. E aqui estou, né, depois nesse meio tempo, ingresso também no programa de pós-graduação da Escola de Enfermagem, né, inicialmente orientando alunos de mestrado, atualmente de doutorado também, trabalhando com projetos de pesquisa, sempre na área, né, do envelhecimento, família, comunidade, né, saúde coletiva. E completei, né, no ano passado, participei do Reviva URGS, né, do evento Reviva, em que foram homenageados então os jubilados de 25 anos, né. Eu estive na turma então dos jubilados do ano passado de 25 anos. E também atualmente estou na chefia de departamento de assistência e orientação profissional, em que eu fui reconduzida, né, no próximo ano, então culminando com esse período, né, dos 75 anos de existência da Escola de Enfermagem, né, que lá em 1950 surgia então junto com a Faculdade de Medicina, né, e depois recebe sua autonomia lá em 68, né, como unidade autônoma, né. E é uma trajetória assim muito legal, muito gratificante assim no ensino, né? Para mim é muito bom, assim, é muito satisfatório, né? Essa troca de experiência, porque ensinar é também aprender, né? E isso é muito bom, acho que é um dos maiores ganhos que a gente tem, né? Todas essas trocas. Isso é um pouco da minha trajetória. Professora, muita diferença entre esse período de início, essas convivências, para o tempo que estamos vivendo agora. Uma das transições que efetivamente a professora Idiane também passa é a tecnologia, né? Ah, com certeza. E nesse período uma série de desafios, né? Ensino remoto emergencial, uma série de inovações, equipamentos, né, surgindo. Como é que isso tudo passa assim numa relembrança do agora? Bom, dá para dizer que a gente passou por várias transformações, né? A minha foi uma das turmas assim que pegou uma mudança curricular, né? Foi a primeira turma que entrou para o currículo de 9 semestres, né? Depois teve uma outra alteração, agora atualmente a gente está pensando em mais uma alteração curricular, né? Discutindo essas questões. E também, né, se falar nessas questões, né, de tecnologia, hoje a gente está vivendo assim de uma forma muito acelerada as questões, né, relacionadas à inteligência artificial, né. E eu lembro na época quando eu fui apresentar o TCC, né, em que se utilizavam ainda lâminas, né, nos projetores, né. E aí depois a gente passa por toda essa fase, né, PowerPoint, Canvas, né, agora, né, muito se falando e utilizando inteligência artificial, né, então a gente vê as evoluções, assim, né, de uma forma muito acelerada, né, e que a gente precisa ir incorporando no ensino, né, para acompanhar. Como é que isso se dá assim no contexto, já que a professora está envolvida também com a pós-graduação, né? Como é que se percebe hoje quem é o tipo de profissional que está chegando hoje para fazer essa ação, né, de qualificação, mestrado, doutorado, esse tipo de perfil? No seu tempo também, né, não faz tanto tempo assim, mas era bem mais difícil essas buscas. Hoje as ofertas estão mais próximas. Sim, a questão das ofertas, hoje a gente percebe que elas estão bem mais amplas, né? Tanto em termos de pós-graduação, mas também de bolsas na graduação, iniciação científica, extensão, né? Tipo, quando eu estava na graduação era muito mais raro, muito mais difícil se conseguir uma bolsa, né? Atualmente não, né? A gente tem uma oferta bem maior, mas a gente percebe que o perfil também, né, das pessoas
vai mudando, né? Então as pessoas vão ocupando outros espaços na sociedade, vão se envolvendo com outros trabalhos. E hoje a gente vê um perfil assim de aluno que trabalha e estuda, né, que é bastante frequente. Então a gente precisa às vezes ir se adaptando, né, nesse sentido, né, em relação às ofertas, né, de disciplinas, horários, né, sobretudo na pós-graduação, né. Embora a gente tenha um curso, né, atualmente diurno, né, mas a gente percebe que muitas vezes, né, os alunos encontram dificuldades, né, obstáculos ali para tentar conciliar, né, a questão do trabalho e do estudo. Até porque cada semestre muda o turno, né, professora? Às Isso, vezes. eles são concentrados, né, na graduação, né, mais especificamente num turno, né. E na pós-graduação a gente tem ambos os turnos, né, e aí quem trabalha acaba assim às vezes optando por disciplinas, né, que facilitem o curso ou né, conseguindo alguma liberação assim para poder cursar, né, num determinado semestre. Professora Ediane, e o tema do envelhecimento? De que forma aquela enfermeira, os sonhos iniciais, né, e de um certo movimento tem essa mudança, né, de a professora se inserir mais especificamente nas questões do envelhecimento. Bom, eu confesso que na graduação eu tinha uma certa identificação com a pediatria, né? E achei que até fosse né, me direcionar para essa área. Depois, né, fazendo alguns estágios assim, não obrigatórios, né, eu identifiquei que não era o campo assim que eu gostaria de atuar, né, durante o meu curso profissional. E quando me formei, né, eu fui trabalhar, na verdade, assim, a gente se forma e vai pro que surgir, né? E a gente tem bastante interesse em desenvolver procedimentos e práticas e tal, então surgiu a oportunidade de trabalhar em UTI e eu fui, né? Aí quando eu saí para fazer o mestrado, né, surgiu muito a questão do envelhecimento lá no Japão, né, que eu acabei trabalhando, assim, né, com idosos, tive a experiência de realizar pesquisas, né, em Laos, também no Sudeste Asiático, e em idosos que vivem na comunidade no Japão, né, em diferentes locais lá do Japão, né, na comunidade, instituições de longa permanência e tal. E depois no doutorado também, daí minha pesquisa ficou focada nisso e aí eu fui me direcionando, né, dentro da saúde coletiva mais na área do envelhecimento, assim, que é uma área assim que é transversal a várias outras áreas, assim, né? Então, o idoso pode estar em diferentes níveis de atenção à saúde também, na comunidade, na atenção primária, né, no hospital, né? Mas fui me direcionando então para Os alunos essa também vêm área. para essa área de pesquisa, professor? Acho que era importante a gente lembrar que também, assim, ó, cada orientador tem as suas especificidades. Como é que isso se dá no diálogo, assim, com os alunos, aqueles estudantes, né, orientandos da professora Ediane? Como é que vem o trabalho com o envelhecimento, mas também com áreas de interesse que os alunos trazem? Bom, a gente tem um grupo de pesquisa, né, que é de enfermagem e envelhecimento, né, então a gente sempre convida as pessoas, fala nas disciplinas, a gente acaba trabalhando com bolsistas de extensão, iniciação científica e assim as pessoas vão divulgando, né, então quem chega para fazer uma seleção para mestrado, doutorado, geralmente indicando orientador, eles já vão se direcionando assim para temática de interesse, né? Então eles já vêm com esse interesse, né, em estudar sobre envelhecimento, né, quando se candidatam. Alguns assim até podem chegar sem ter bem definido, né, a temática, assim, mas conversando a gente acaba assim alinhando, né? Às vezes não está bem direcionado para o envelhecimento, mas por exemplo, alguém com interesse em estudar oncologia. Bom, oncologia, né, é bastante frequente na pessoa idosa, né? Então, acaba tendo assim, geralmente a gente acaba encontrando, né, uma interface também com o envelhecimento na temática para que
eu também não saia do tema, né, de interesse, né, da minha linha. Professora, há pouco tempo, né, a gente teve essa mudança da nomenclatura, né? Instituições de longa permanência, né? Antigamente vinha a ideia mais tradicional do asilo, aquelas histórias todas. A rede de saúde, como é que ela é vista assim com a professora Idiane, assim, a que pesquisa, que se dedica para esta temática do envelhecimento? As instituições em geral, assim, porque a gente acaba assim atuando em práticas com os alunos, né, da graduação também, então a gente acaba tendo a oportunidade de visitar diferentes instituições e serviços da comunidade, dentre eles as instituições de longa permanência. Então a gente desenvolve atividades com alunos, né, que podem ser ligadas a graduação, né, mas também a extensão, a pesquisa, né, e atualmente também a extensão está sendo bastante incentivada na pós-graduação, né, então a gente acaba também, né, tendo essa oportunidade de envolver alunos da pós-graduação, né, nessa atuação em serviço da comunidade. E quando a gente atua, né, falando-se em comunidade, né, mais em instituições de longa permanência, atenção no domicílio, né, acho que as pessoas ficam bastante gratas, né, com isso, assim, quando a gente vai, desenvolve alguma atividade, assim, é muito bom receber esse retorno. De que forma os alunos da graduação já podem começar a se aderir a esse tipo de área, professora? Bom, na escola de enfermagem de saúde coletiva a gente tem esse grupo de pesquisa, né, que atualmente eu lidero, então fica o convite, né, as pessoas interessadas já podem ir se inserindo. A gente também tem uma aula, né, dentro da disciplina de cuidado de enfermagem na saúde coletiva 3, né, que é sobre envelhecimento, né, na atenção primária, e ali a gente aborda assim, sobre os instrumentos utilizados, né, na atenção primária para avaliação da pessoa idosa, né, então a gente faz uma abordagem ali. E esse contato também dos alunos, né, através da extensão, a gente tem um projeto de extensão que é de avaliação multidimensional da pessoa idosa, e eu tenho vários projetos de pesquisa, né, em conjunto com pós-graduandos, mestrandos e doutorandos, né, em que os alunos, né, que tiverem interesse podem estar se inserindo, né, na pesquisa dessa forma. Bom, todos esses dados estão na página da URGS, da Escola de Enfermagem da URGS, né, professora? Sim. E o grupo de pesquisa é enfermagem e envelhecimento, não é isso? É o GPEM, né, Grupo de Pesquisa em Enfermagem e Envelhecimento. Professora, e 75 anos, o que dá para a gente falar desta cidadã, então, de 75 anos, a Escola de Enfermagem da URGS? Que é uma cidadã já idosa, né? Classificada por alguns autores já como muito idosa, né? Se a gente for considerar, né, o ponto de corte dos 75 anos ou mais, né? Então, ingressando já nessa faixa, né? Alguns classificam a partir dos 80 anos, né? Mas que tem uma longa trajetória, uma trajetória muito bonita, né? Acho que foi uma construção, assim, né? Estava lendo esses dias, né, que era chamada de escola superior de enfermagem, né, então, e que foi a primeira a ter essa formação, então, né, aqui no sul, né. Então acho que é uma construção, uma trajetória assim muito bonita que foi incorporando assim vários trabalhos, né, de a nível de graduação, de pesquisa, de extensão e de pós-graduação, né? Então, incorporando o mestrado, depois posteriormente o doutorado, né? Recebendo também pós-doutorados, né? Bom, nós não Visitas, né? A internacionalização Isso. também, que está sendo bastante incentivada, né? Na escola. Então, a gente tem várias parcerias aí internacionais, recebe alunos, né? De mobilidade ou de outras modalidades, né, de interação acadêmica, né, na escola. Atualmente tem uma mestranda que é de Angola também, então a gente acaba tendo essa interface, né,
Realizei também uma missão Print, né, em 2023, que foi em Portugal. Então tem essas oportunidades assim de a gente estar fazendo essas trocas também. Atualmente eu tenho uma doutoranda que está fazendo sanduíche, né, em Portugal. E estou incentivando outros também para vivenciar essa linda experiência, né, de sair e depois poder voltar e trazer essa experiência, né, para a gente continuar nessa história tão linda, né, de construção da nossa escola. Bom, sendo da área do envelhecimento e sendo essa idosa, né, professora, que cuidados são recomendáveis, então? O que a senhora recomenda para a sociedade em geral, para a própria comunidade interna? Que cuidados se oferecer, então, a essa jovem dos 75 anos? A escola ou as pessoas? A escola e as pessoas na escola. Bom, talvez a gente possa fazer uma analogia, né? Porque quando a gente pensa em vida saudável, né? A gente pensa em hábitos saudáveis de vida, né? Como a alimentação mais saudável, a atividade física, né? O convívio social, as boas relações, né? Então, tudo isso vão somar, né? Para um estilo de vida saudável e, consequentemente, né? A uma melhor qualidade de vida. Então, eu sugeriria transpor isso para a nossa pessoa idosa, então, que é a nossa instituição, né? De uma forma em que a gente possa justamente alimentá-la de uma forma saudável, né? Então, ela é construída por nós, né? Desenvolvida por nós, então que a gente possa alimentá-la de uma forma saudável, contribuir de uma forma saudável, né? E termos relações saudáveis, né? Acho que é bastante importante, assim. Bom, nós temos aqui um público que tem recomendação de nos assistir. O pessoal que é calouro, professora, a gente quer também oferecer para esses primeiros semestres a possibilidade de que eles tenham motivações, né? Que eles busquem áreas, que eles busquem histórias de vida para construir as suas próprias histórias de vida, não como cópia, né? Mas como incentivo, como motivação para os seus desejos, para os seus próprios interesses, né? Qual é o recado da professora Ediane? Bom, aos calouros, aproveitem muito essa trajetória da graduação. Assim, tentem não desperdiçar nenhuma aula, sempre vai ter, né? Vão ter aulas, né, que a gente se identifica mais, outras menos, mas que todas vão contribuir lá depois, quando a gente estiver formado, quando a gente for fazer uma seleção para um trabalho, para pós-graduação, né? Então, aproveitem ao máximo dos professores, né, enquanto a gente tem eles aí ao lado, enquanto a gente pode, né, explorar, né, no bom sentido, como eu sempre digo. Então, aproveitem para ter uma formação muito boa, porque o conhecimento que vocês adquirirem vão ser de vocês, né? Isso é algo que ninguém nos tira. Então, explorem, se desenvolvam ao máximo, assim. Tá aí, o recado então da professora Ediane. Nós somos daquele pensamento que a gente constrói a história a cada dia, isso, né? Com certeza. E a professora Ediane tem trazido essa contribuição. Eu acho que essa história de vida, de ter andado pelo Japão, de ter andado por São Paulo, de outros lugares, são realidades novas, que nem todas as pessoas conhecem, mesmo aquelas que convivem no dia a dia de cada um, né? Então nós estamos agradecendo. A gente vai voltar num outro momento a conversar com a professora Ediane, certamente. Nós temos uma etapa prevista para que também os alunos venham dialogar com os professores e as professoras, né? Mas estamos focados aqui nos 75 anos da Escola de Enfermagem da URGS, e a professora Ediane é uma das lideranças, né? Ela está com o Departamento de Assistência e Orientação Profissional, o DAOP, aquelas disciplinas todas que começam com 03, são disciplinas coordenadas, então, pelo trabalho da professora Ediane, a chefe do departamento. A nomenclatura bem antiga, né, professora? Mas para quem trabalha com envelhecimento, nenhum tipo de problema.
A gente volta a conversar num outro momento. Estejamos juntos.